Cena, palco do Caltech, 1974. O sol da Califórnia brilha intensamente sobre a elite acadêmica americana. Richard Feynman, descabelado e com aquele brilho travesso nos olhos, caminha até o pódio. Ele não parece um profeta, parece o tio engraçado que vai contar uma piada no churrasco. Mas o que ele vai dizer vai quebrar a espinha daquela instituição. Esqueça tudo o que te disseram sobre o que significa ser um cientista. Você foi condicionado a acreditar que a ciência é um monumento de mármore, construído por homens infalíveis em jalecos brancos. Você vê os diplomas na parede, os gráficos complexos e o jargão que ninguém entende, e assume, isso deve ser verdade. Mas em junho de 1974, diante dos jovens mais brilhantes dos Estados Unidos, Richard Feynman subiu ao palco para cometer uma heresia. Ele não foi lá para inspirá-los a serem grandes, ele foi lá para dizer que a maioria deles estava prestes a se tornar parte de uma fraude. Ilhas do Pacífico Sul, Segunda Guerra Mundial, aviões de carga descendo em pistas improvisadas. Imagine que você vive em uma ilha isolada na Melanésia. Do nada, o céu se abre, pássaros gigantes de metal descem e de suas barrigas sai tudo o que você nunca sonhou. Comida, remédios, roupas, ferramentas de aço, riqueza infinita. Para os ilhéus, aquilo não era logística militar, era magia pura. Eles observavam os soldados, homens que usavam roupas específicas, falavam em caixas com antenas, sentavam em torres com coisas estranhas nas orelhas e acenavam com os braços em padrões rítmicos. E o céu, obediente, entregava a carga. Mas o que isso tem a ver com física quântica ou agronomia, Richard? Tem tudo a ver, meu caro, porque quando a guerra acabou e os soldados foram embora, a carga parou de cair. E os ilhéus, sendo perfeitamente lógicos dentro de sua visão de mundo, fizeram o óbvio, eles imitaram a forma. Nativos limpando a selva, construindo torres de bambu, esculpindo fones de ouvido de coco. Eles limparam a terra, construíram torres de controle de madeira, esculpiram fones de ouvido de casca de coco e bambu, sentaram-se naquelas torres, acenando os braços exatamente como os soldados faziam, acenderam fogueiras ao longo das pistas à noite, o ritual estava perfeito, a forma era impecável, de longe parecia exatamente uma base aérea americana. Mas havia um pequeno problema, os aviões nunca pousaram. Feynman chamou isso de ciência do culto à carga, e ele não estava falando de ilhas remotas, ele estava olhando diretamente para os PhDs à sua frente. Ele estava dizendo que áreas inteiras da nossa sociedade, educação, psicologia, reabilitação criminal, operam exatamente assim. Nós temos os especialistas, temos os métodos, temos os artigos publicados com notas de rodapé impecáveis. O runway, a pista de pouso, parece perfeita, mas onde estão os resultados? Por que as notas de leitura continuam caindo enquanto os especialistas em educação são contratados para consertar o sistema? Por que as taxas de crime não cedem enquanto os teóricos da reabilitação recebem verbas bilionárias? Ouvinte teimoso. Ah, mas eles seguem o método científico, eles fazem experimentos. Feynman daria um sorriso de canto e diria: você pode ter a pista mais bonita do mundo, mas se você não entende por que o avião voa, você está apenas brincando de casinha. A ciência não é a forma, não é o jaleco, não é o diploma. A ciência é algo muito mais perigoso e muito mais difícil de manter. É a integridade absoluta de não enganar a si mesmo. E como Feynman bem lembrou aquela classe de formandos, você é a pessoa mais fácil de ser enganada por você mesmo. Você vê isso todo dia e não percebe. Nas empresas onde o processo é seguido à risca, mas o lucro desaparece. Nas dietas milagrosas fundamentadas em estudos que nunca foram replicados. Nós somos viciados na estética da competência. Nós amamos o som das palavras científicas porque elas nos dão uma ilusão de controle sobre o caos. Mas Feynman estava ali para arrancar essa manta de segurança. Ele estava dizendo que se você segue todos os preceitos aparentes da investigação científica, mas falta algo essencial, você não é um cientista. Você é apenas um homem com fones de ouvido de coco esperando por um avião que nunca virá.
O pódio de Feynman começa a se transformar em uma estrutura de bambu enquanto a câmera se aproxima de seus olhos. O que é esse algo essencial? É o que vamos desmontar agora. Prepare-se, porque para entender o que Feynman viu, você vai ter que olhar para os seus próprios rituais de carga, e a matemática, sinto informar, não vai fechar se você continuar mentindo para si mesmo. O som rítmico de gotas de óleo caindo em um campo elétrico. Robert Millikan, um homem de olhar severo, está debruçado sobre um telescópio de observação. Para entender por que a ciência frequentemente se transforma em um ritual de bambu, precisamos falar sobre Robert Millikan. Millikan não era um fraudador, ele era um gigante. Ele estava tentando medir a carga de um único elétron, um dos números fundamentais que sustentam a própria estrutura do universo. Ele conseguiu, ganhou o prêmio Nobel por isso. Mas aqui está o segredo que os livros didáticos costumam omitir. O número de Millikan estava errado. Uma linha reta representando o valor correto e um ponto abaixo representando o valor de Millikan. Não foi um erro grosseiro, foi um pequeno deslize técnico. Ele usou um valor incorreto para a viscosidade do ar. Sabe quando você tenta fazer um bolo e usa a medida errada de farinha porque a balança estava descalibrada? O bolo sai, mas ele não fica perfeito. Agora, se a ciência funcionasse da maneira romântica que nos ensinam na escola, como uma busca puramente objetiva pela verdade, o próximo cientista a repetir o experimento teria percebido o erro de Millikan imediatamente e publicado o valor correto. Mas não foi isso que aconteceu. Feynman descreveu isso com uma precisão cirúrgica. Se você plotar os resultados das medições ao longo dos anos após Millikan, você verá algo bizarro. O próximo pesquisador obteve um número um pouco maior que o de Millikan, o seguinte um pouco maior que aquele, e assim por diante, até que finalmente chegaram ao número maior que aceitamos hoje. Por que eles não saltaram direto para a verdade? Por que esse rastejo lento e embaraçoso? Por que os cientistas têm vergonha desse histórico? Quando um pesquisador obtinha um número muito diferente do de Millikan, ele pensava, opa, algo deve estar errado comigo. Ele procurava por erros no seu próprio equipamento, ajustava as engrenagens, limpava as lentes. Ele jogava fora os resultados que pareciam estranhos. Mas quando ele obtinha um número próximo ao de Millikan, aí ele não olhava tão de perto, ele assumia que tinha acertado. Pense na força destrutiva disso. Não é uma mentira deliberada, é algo muito pior. É um instinto humano de deferência à autoridade. É o medo de ser o único na sala a dizer que o imperador está nu. Se o homem com o Nobel disse que o número é X e o seu equipamento diz que é Y, a maioria de nós assume que o equipamento é que é o idiota. Mas isso foi em 1900 e pouco. Hoje temos computadores, revisão por pares, transparência. Será? Vamos trazer isso para a sua mesa de escritório hoje à tarde. Você já esteve em uma reunião de revisão trimestral onde os números magicamente batem com a previsão feita 6 meses atrás? Ninguém falsificou os dados no Excel. O que aconteceu foi que, quando os números pareciam ruins, as pessoas investigaram a fundo para encontrar erros de lançamento ou inconsistências. Mas quando os números vieram favoráveis, ninguém perguntou nada. O relatório foi aprovado com um sorriso. Isso é o efeito Millikan na gestão corporativa. É a filtragem inconsciente da realidade para que ela se ajuste à expectativa da diretoria. Historiadores mais tarde examinaram os cadernos originais de Millikan. Nas margens, ao lado de resultados que ele gostava, ele escrevia: beleza, publicar. Ao lado de outros que não batiam com sua teoria, algo errado. Ele estava filtrando a própria natureza antes mesmo de seus sucessores o fazerem. A corrente de honestidade foi quebrada no primeiro elo, contaminada pela confortável resposta esperada. É como aquele GPS que você sabe que está te mandando para o caminho errado, mas você continua seguindo porque o aparelho deve saber o que está fazendo. Você ignora as placas, ignora o rio que surgiu na sua frente, ignora o bom senso. Você está em um culto à carga tecnológico. Você está seguindo a forma do trajeto, mas o destino está ficando cada vez mais longe. Feynman queria que aqueles jovens entendessem que a maior barreira para o conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. É a ideia de que, porque temos um método, estamos protegidos contra a nossa própria estupidez. A ciência do culto à carga prospera porque é confortável. É fácil contratar um especialista com um currículo impecável e uma metodologia padrão. É difícil, doloroso e financeiramente arriscado contratar alguém que diz:
Eu tentei 10 vezes e todas as 10 falharam, e aqui está o porquê de o seu pressuposto básico estar errado. A imagem de Millikan desaparece, dando lugar a um corredor longo com ratos correndo. Mas se você acha que a física era o alvo mais difícil de Feynman, você não viu o que ele fez com a psicologia. Ele encontrou um caso onde a ciência simplesmente ignorou a única pessoa que realmente fez o trabalho sujo de descobrir a verdade. Um homem que descobriu como não enganar a si mesmo e cuja recompensa foi ser apagado da história. Prepare-se para conhecer o Sr. Yang e seus ratos, porque essa história vai explicar porque a sua empresa continua cometendo os mesmos erros há 20 anos. Um corredor cinzento e estéril na década de 1930. O som rítmico de patinhas de rato ecoando no chão de madeira. Um homem, o Sr. Yang, está debruçado sobre um cronómetro com os olhos vermelhos de cansaço. Feynman acreditava que, para não sermos cientistas de bambu, precisamos olhar para o que ele chamou de experimento nota 10. E o exemplo mais brilhante disso não veio da física nuclear, mas de um homem que tentava entender o que passa pela cabeça de um rato. Na década de 30, o Sr. Yang, cuja identidade completa até hoje é um mistério para alguns historiadores, montou um labirinto simples, um corredor longo com portas de um lado. O objetivo? Treinar os ratos para irem sempre à terceira porta, não importa onde eles começassem. Parece fácil, certo? Errado. Os ratos não estavam jogando o jogo de Yang, eles estavam jogando o jogo da sobrevivência. Se a comida esteve na porta 4 no último teste, é para lá que eles iam. Yang queria saber. Como eles sabem? Se eu sou o cientista, eu assumo que eles aprenderam a lógica da terceira porta. Mas o Sr. Yang era um paranoico da verdade. Ele começou a eliminar todas as pistas possíveis. Eles estão vendo a diferença nas portas. Yang pintou todas as portas de forma idêntica, usou a mesma textura. Os ratos ainda sabiam onde a comida estava. É o cheiro, ratos vivem pelo nariz. Yang limpou o corredor com produtos químicos após cada corrida para mudar o odor. Os ratos ainda sabiam. Ele apagou as luzes, mudou a iluminação, cobriu o corredor para que eles não vissem o teto da sala. Os ratos ainda chegavam no alvo. Eles pareciam ter um GPS biológico infalível. Finalmente, Yang descobriu o segredo. Não era a visão, não era o olfato, era o som. O chão do corredor não era perfeitamente uniforme. Diferentes seções soavam de forma minimamente distinta sob as patas dos ratos. Eles estavam navegando pelo ouvido, ouvindo, à distância até a porta certa. Sabe o que Yang fez? Ele colocou o corredor inteiro dentro de uma caixa de areia. Só assim, silenciando o chão, ele conseguiu realmente testar a inteligência dos ratos sem contaminação. Isso é o que eu chamo de um experimento nota 10, porque o Sr. Yang não descobriu apenas algo sobre ratos, ele descobriu todas as variáveis ocultas que poderiam arruinar qualquer outro experimento com ratos no futuro. Ele pavimentou o caminho para a verdade. Mas aqui é onde a história fica amarga. Feynman olhou para os estudos de psicologia que vieram depois de Yang. Sabe quantos citaram o trabalho dele? Sabe quantos colocaram seus corredores na areia para garantir que não estavam sendo enganados pelo barulho dos pés dos ratos? Quase ninguém. Os pesquisadores continuaram publicando resultados sobre aprendizado de ratos, usando métodos falhos que o Sr. Yang já tinha provado serem inúteis 40 anos antes. Eles simplesmente ignoraram o fundamento. Por que alguém ignoraria o método que realmente funciona? Porque colocar areia no laboratório é caro, dá trabalho e é chato. Não gera uma manchete bombástica no jornal. O sistema acadêmico e o sistema corporativo onde você provavelmente trabalha não recompensa quem descobre como não se enganar. Ele recompensa o resultado chamativo. O Sr. Yang não descobriu que ratos têm poderes psíquicos ou uma inteligência humana. Ele descobriu como fazer um experimento chato e correto. E o mundo não tem tempo para o que é chato, mesmo que seja a única coisa que é verdade. Você já foi o Sr. Yang na sua empresa? Você é aquela pessoa que aponta que o software novo está apresentando resultados ótimos apenas porque os dados de teste foram viciados? Você é quem diz: gente, esse crescimento de 20% é uma ilusão estatística porque mudamos a forma de contagem. Geralmente, o que acontece com essa pessoa? Ela é ignorada. O gerente quer o slide bonito para a reunião de diretoria. Ele quer o resultado. Ele não quer saber da areia no corredor.
Feynman contou outra história de quando ele estava em Cornell. Uma estudante de psicologia queria repetir um experimento famoso mudando apenas uma variável. Feynman deu o conselho óbvio. Primeiro, repita o experimento original exatamente como foi publicado. Veja se você consegue o mesmo resultado na sua mão. Só então muda a variável, senão você nunca saberá o que causou a diferença. A estudante adorou a ideia e levou ao professor dela. O professor disse: Não perca tempo repetindo o que já foi feito. Isso não é original. Precisamos de coisas novas. Aí está o culto à carga em uma frase. Não perca tempo verificando se a base é sólida. Continue construindo a torre de bambu. Se ninguém verifica se o avião pousou da última vez, por que se preocupar se ele vai pousar agora? O importante é que a torre pareça imponente de longe. Feynman estava denunciando uma cultura que prefere a velocidade da ilusão à lentidão da integridade. Nós vivemos em uma era de expertise barata. Temos influenciadores de produtividade, gurus de gestão e cientistas sociais que nos dizem exatamente como a mente humana funciona, baseados em estudos que nunca foram replicados e que, se fossem, desmoronariam como um castelo de cartas. O custo de ser o Sr. Young é a invisibilidade, mas o custo de ignorá-lo é viver em um mundo de aviões de madeira que nunca trazem a carga. Feynman não parou por aí. Ele decidiu testar a própria capacidade das pessoas de distinguirem entre ciência e conversa de coquetel. Ele criou um teste pessoal para detectar fraudes intelectuais, e se você aplicar esse teste na próxima vez que ouvir um especialista na TV ou um consultor na sua empresa, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Pessoas com taças de champanhe, rindo e conversando com termos pretensiosos. Richard Feynman está no canto, observando com um sorriso irônico. Feynman tinha um detector de mentiras embutido no cérebro. Ele desenvolveu um teste pessoal para identificar quando um assunto era ciência do culto à carga ou apenas conversa fiada. Ele dizia que, se você está em um coquetel e o assunto flui tão bem que você não se sente desconfortável ou fora do lugar, ou seja, se a anfitriã não chega e diz: "Por que vocês estão falando do trabalho?", então é quase certo que ninguém naquela conversa sabe realmente do que está falando. Se soa como ciência, mas tem o peso de uma fofoca de corredor, provavelmente não é ciência. É apenas a estética da inteligência sendo usada como acessório de moda. Uma garrafa de óleo de cozinha sendo despejada sobre um frango frito. Ele usava o exemplo da propaganda do óleo Wesson. O anúncio dizia orgulhosamente: "O óleo Wesson não encharca a comida." Feynman ria disso. Porquê? Porque é uma afirmação tecnicamente verdadeira, mas profundamente desonesta. A verdade é que nenhum óleo encharca a comida se estiver na temperatura certa, e todos os óleos encharcam a comida se a temperatura estiver errada. O anúncio vendia uma implicação, não um fato. E essa é a fronteira invisível. A ciência vive no fato bruto, enquanto o culto à carga vive na implicação que te faz sentir bem. Mas isso é só publicidade. No laboratório é diferente. As pessoas buscam a verdade. Feynman te levaria para a Universidade de Duke, nos anos 30 e 40. Lá, um homem chamado J.B. Rhine dedicou sua vida a provar que a percepção extrasensorial, o famoso ESP, era real. Ele fazia testes com cartas Zener, telepatia, clarividência. E aqui está o padrão clássico do culto à carga. Toda vez que os críticos apontavam uma falha no método, Rhine e sua equipe melhoravam a técnica. Eles fechavam as frestas, isolavam as salas, eliminavam as pistas visuais. E sabe o que acontecia? O efeito mágico ficava cada vez menor. Menor, até desaparecer completamente. Mas o que realmente fez a voz de Feynman subir de tom na sua palestra foi o que aconteceu depois. O diretor do Instituto de Parapsicologia deu um discurso de renúncia, onde aconselhou os colegas a só treinarem estudantes que já tivessem mostrado habilidade para obter resultados positivos. Não percam tempo com alunos que obtêm apenas resultados casuais, ele disse. Feynman ficou horrorizado. Isso não é um programa de pesquisa, é um sistema de crenças usando um jaleco. Se você ensina as pessoas a encontrarem o que você quer, em vez de ensiná-las a encontrar o que está lá, você não está fazendo ciência, você está construindo uma religião de bambu.
Feynman achava que estava diagnosticando um mau hábito em 1974. Ele não tinha ideia de que estava testemunhando o nascimento de uma epidemia global. Avancei o relógio para 2015. Um grupo de pesquisadores tentou replicar 97 experimentos famosos de psicologia, todos publicados em revistas de elite, revisados por pares e citados em milhares de livros didáticos. O resultado? Menos de 40 deles se sustentaram. Mais da metade simplesmente evaporou quando submetida ao rigor da realidade. Na pesquisa contra o câncer, os números foram ainda mais assustadores. Quase 90% dos resultados pré-clínicos não puderam ser reproduzidos por equipes independentes. 90%? Então a medicina é uma fraude? Não é uma fraude deliberada, é o culto à carga em escala industrial, é a pressão para publicar ou morrer, é o sistema que recompensa o resultado flash e pune o Sr. Yang, que diz que o chão faz barulho. E isso nos traz a um dos momentos mais sombrios da academia moderna, algo que aconteceu agora, em 2025. A Universidade Harvard revogou o mandato, o famoso tenure, de uma de suas professoras mais renomadas, Francesca Gino. Uma investigação descobriu que ela havia alterado ou manipulado 168 pontos de dados em múltiplos estudos sobre, ironicamente, comportamento honesto. Ela inverteu valores, manipulou respostas e apresentou fontes que não existiam. Foi a primeira revogação de mandato em Harvard que se tem notícia em gerações. A instituição mais prestigiosa do mundo teve que admitir que uma de suas estrelas estava construindo pistas de pouso de bambu em plena Ivy League. Por que isso acontece? Porque a forma se tornou mais importante que a substância. O currículo Lattes, o número de citações, o bônus de final de ano baseado em métricas superficiais, tudo isso são fones de ouvido de casca de coco. Nós criamos um mundo onde é mais lucrativo parecer um especialista do que ser um. Onde é mais seguro seguir o método que falha do que questionar o pressuposto que o sustenta. As pistas ficaram mais longas, as torres ficaram mais altas, o jargão ficou mais impenetrável. Mas o teste de Feynman continua o mesmo. Se você retirar a forma, se você silenciar o barulho do chão, se você tirar o prestígio da equação, o avião pousa? Ou você está apenas esperando por uma carga que nunca virá, enquanto pinta especialista no peito e marcha em formação? Feynman sabia que a resposta para isso não estava em mais tecnologia ou mais verbas. Estava em algo muito mais antigo e muito mais raro. A integridade de dobrar a coluna para trás para provar a si mesmo que você está errado. E na parte final, vamos ver como ele mesmo aplicou isso quando a vida de astronautas estava em jogo e qual é o segredo para você nunca mais se enganar. Cena: uma sala de conferências em Washington, 1986. Câmeras de TV por todo lado. Richard Feynman, visivelmente mais velho e lutando contra um câncer, segura um pedaço de borracha e um copo de água com gelo. 12 anos depois de seu discurso no Caltech, o destino colocou Feynman à prova. O ônibus espacial Challenger havia explodido 73 segundos após o lançamento, matando 7 astronautas. A NASA tinha milhares de engenheiros, protocolos de segurança infinitos, checklists que levariam semanas para serem lidos. Eles tinham a pista de pouso mais tecnológica do planeta. Mas os aviões pararam de pousar. O governo queria um culpado político. Feynman queria a verdade física. Enquanto os outros membros da comissão discutiam burocracias, Feynman fez algo terrivelmente simples. Ele pegou um pedaço do anel de vedação, o O-ring, prendeu-o com um sargento e o mergulhou em seu copo de água com gelo. Alguns minutos depois, ele soltou a borracha. Ela não voltou à forma original, estava rígida. Naquela manhã fria na Flórida, a borracha perdeu sua resiliência. A NASA sabia que isso poderia acontecer, mas eles haviam ajustado os dados. Eles haviam convencido a si mesmos de que o risco era aceitável, porque sempre funcionou antes. Eles estavam operando um culto à carga tecnológico, onde a papelada sobre a segurança era mais importante do que a própria segurança. A natureza não pode ser enganada. Você pode mentir para o Congresso, você pode mentir para os seus chefes, você pode até mentir para o público. Mas se a borracha congela, o avião cai. Ponto final.
O remédio que Feynman ofereceu para esse câncer intelectual cabe em uma única frase, mas é a frase mais difícil de praticar em toda a experiência humana. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo. E você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Ele não estava apontando o dedo para os alunos de cima de um pedestal. Ele estava dizendo: eu também luto contra isso todo dia. Mas como eu aplico isso na minha vida real? Eu não sou um gênio da física. É mais simples do que parece e muito mais doloroso. Na sua próxima apresentação de projeto, quando você estiver prestes a vender aquela ideia maravilhosa para o seu time, tente algo desconfortável. Comece listando tudo o que pode estar errado com ela. Mostre as fraquezas antes que alguém as encontre. Mencione os dados que você ignorou porque eles não se encaixavam na sua conclusão. Isso é a integridade de Feynman. Não é apenas não mentir, é se esforçar ativamente para mostrar ao outro como você pode estar enganado. Isso soa impossível em um mundo que recompensa a confiança absoluta e pune a dúvida. Experimente fazer isso quando o seu bônus de final de ano ou a sua promoção dependem de o resultado parecer perfeito. Feynman sabia que o sistema é projetado para criar aviões de bambu. Ele sabia que as organizações, por natureza, odeiam a verdade que atrapalha o cronograma, e foi por isso que ele terminou seu discurso com um desejo, não um conselho, mas um desejo quase poético. Eu tenho apenas um desejo para vocês: a boa sorte de estarem em algum lugar onde vocês tenham a liberdade de manter o tipo de integridade que eu descrevi. Onde vocês não se sintam forçados pela necessidade de manter sua posição na organização ou suporte financeiro a perder sua integridade. Que vocês tenham essa liberdade. A liberdade. No fim das contas, a ciência do culto à carga é uma prisão. É o medo constante de que alguém descubra que seus fones de ouvido são de casca de coco. É a exaustão de marchar em formação esperando por algo que você sabe, no fundo, que não virá. Quando você decide abandonar o ritual e olhar para a realidade nua, crua e cheia de erros, algo mágico acontece. O mundo deixa de ser um palco de teatro e passa a ser o que ele realmente é, um mistério fascinante que não precisa da nossa aprovação para ser belo. Feynman não queria que você fosse um cético amargo. Ele queria que você sentisse o prazer de descobrir que o chão faz barulho porque isso te aproxima da verdade. A realidade é bagunçada. Os ratos ouvem o chão. As gotas de óleo de Millikan estavam contaminadas pela viscosidade do ar. A borracha da Challenger congela no gelo. E você? Você é propenso a se enganar para se sentir seguro. Mas se você tiver a coragem de queimar a sua torre de bambu e olhar para o céu vazio com honestidade, talvez, e apenas talvez, você comece a ver os aviões de verdade. Eles não pousam por causa de rituais. Eles pousam porque alguém, em algum lugar, teve a integridade de entender como o universo realmente funciona, em vez de como ele deveria ser. Não seja o mestre das formas sem substância. Não seja o especialista da implicação. Seja o herético que pergunta: o avião pousou? E se a resposta for não, tenha o orgulho de ser o primeiro a dizer: nossa pista é de madeira, vamos começar de novo. Porque essa é a única maneira de realmente tocar as estrelas. Se você quer ver o mundo